também foi despenalizado, depois o juiz não levou também, curiosamente, a um jogo com o Futebol Clube do Porto. Fica este exclusivo da CMTV sobre o clássico do dia 5 de janeiro, mas olhamos agora também para o mercado de inverno, até porque o Futebol Clube do Porto está interessado em Zivkovic. A garantia foi dada pelo comentador da CMTV, José Manuel Freitas, no programa Mercado desta tarde. A informação que eu tenho, eu volto a repeti-la de fonte segura, é que há um grande clube português interessado no Zivkovic livre. E que clube é esse, José Manuel Freitas? É o Futebol Clube do Porto. E há uma coisa que eu quero dizer aqui com toda a vontade. Eu tenho a certeza que o Benfica sabe de que os portistas estão interessados no Zivkovic e, portanto, libertá-lo assim por dar cá aquela palha também não vai ser fácil. As pessoas estão a tratar o negócio, já falaram com o jogador. Portanto, o jogador já sabe que o Futebol Clube do Porto está interessado nele. Atenção que o facto de há algumas pessoas a tratar do assunto não quer dizer que sejam diretamente do Futebol Clube do Porto, mas são pessoas que trabalham habitualmente com o Futebol Clube do Porto, que eu sei quem são. O jogador está receptivo porque o jogador quer jogar. Desde que o José Manuel Freitas avançou esta notícia, estamos a trabalhá-la nas nossas redações da CMTV, do Correio da Manhã e do Jornal Record. É lá que está a jornalista Mariana Bel. Mariana, boa noite. Que mais informações é que temos sobre este interesse do Futebol Clube do Porto em Zivkovic? É um interesse que foi avançado por José Manuel Freitas na edição desta tarde do Mercado. Mário Figueiredo, que informações temos mais sobre este interesse do Futebol Clube do Porto? Bom, as informações mantêm-se, há aqui algum secretismo em relação a esta operação. A vantagem do Futebol Clube do Porto seria efetivamente contratar um jogador a custo zero. É um jogador que teria que baixar o salário. Isto para o Benfica tem que libertar este jogador. Este jogador para o ano vai custar 5 milhões de euros brutos ao Benfica. Muito dinheiro. É um ordenado muito alto para um jogador que não joga. E, portanto, o que o Benfica pode fazer é tentar libertar o jogador a custo zero. E o Porto pode ver aqui uma oportunidade de negócio. Com duas situações, que é a vantagem de conseguir um jogador de qualidade, porque Zivkovic tem qualidade, e ainda por cima ter um jogador que vem revoltado e que está à procura de uma afirmação no Campeonato Português. E essa saída do Benfica para o Porto podia ser aquele abanão que o jogador precisa para se realmente afirmar. Será um jogador que é caro e terá que baixar o salário para ir para o Porto. Mas no mercado já vimos negócios idênticos. Já vimos o Maxi Pereira, já vimos o Juran e o Kulkov, já vimos o Jankauskas, já vimos Rui Águas, por exemplo, que é um dos símbolos do Benfica, e portanto não me surpreendia essa transferência. O Futebol Clube do Porto, que à partida só avançaria para este negócio se houvesse uma rescisão por parte do Benfica. Vou também falar com o Alexandre Carvalho sobre este assunto. Alexandre, que reação é que é esperada por parte do Benfica, sabendo-se agora deste interesse do Futebol Clube do Porto? Acho que aqui a grande questão é o Benfica não quer perder nenhum jogador para o Futebol Clube do Porto ou para o Sporting. É uma questão até histórica, uma questão de rivalidade. Já temos alguns casos, como o Mário acabou de referir, de recordar, mas a verdade é que um jogador com o potencial ainda de Zivkovic, com a promessa de potencial que Zivkovic tem, o Benfica não se pode dar ao luxo, nem diria ao luxo, mas é um perigo para o Benfica se deixa sair Zivkovic, seja por que motivo for, seja por final de contrato ou então por rescisão mútua, não é, do acordo que tem neste momento com o clube, e depois o jogador brilhar ao serviço dos azuis e brancos. Por isso parece-me é que das duas uma, ou o Zivkovic fica na Luz até ao final do seu contrato e depois poderá escolher para onde é que vai, ou então o Benfica terá obrigatoriamente de o vender, de o ceder, de fazer alguma coisa, mas nunca colocá-lo a jogar no Dragão. Veremos também qual será a reação do Benfica e se efetivamente o Futebol Clube do Porto vai concretizar ou não este interesse. É um dossiê que vamos naturalmente continuar a acompanhar, Mariana. Para já sabemos deste interesse por parte do Futebol Clube do Porto no jogador sérvio, que também já terá a informação de que o rival do clube em que joga está interessado nele. Acha, José Calado, que o Benfica deve evitar a todo custo, como ouvimos o Alexandre Carvalho dizer, esta saída de Zivkovic para o rival, ou não? Não, porquê? Eu não sou uma pessoa cética em relação a este tipo de assuntos. Para mim, é um jogador que eu acho que tem qualidade. Não tem tido oportunidade, o espaço na equipa está fechado para ele. Não joga, obviamente ainda está na sua tenra idade e quer jogar. E se ele quiser ir para o Futebol Clube do Porto, que vá jogar, que tente fazer carreira num outro clube. Achas que o Benfica estaria disposto a facilitar a saída de Zivkovic para o Porto, mesmo sabendo que seria para o Porto? Se fosse ao Benfica, até se o Porto pagasse a totalidade dos seus salários, eu até o emprestava para o Futebol Clube do Porto. De qualquer maneira não poderia jogar com o Benfica, por isso emprestava para o Futebol Clube do Porto. Seria bom para o jogador,
E se calhar até seria bom E é para um o Benfica. cenário possível no nosso futebol, tendo em conta a rivalidade entre Benfica e Porto? Acho que não. É impossível. Eu acho que é impossível no nosso futebol isso acontecer. Agora, eu também acho que este jogador não vai ser livre. Não vai ser livre. Por isso, o clube que o quiser vai ter que pagar. Vai ter que pagar. E se for emprestado, será emprestado provavelmente para um clube fora do nosso país, porque tem um salário extremamente elevado para aquilo que se pratica em Portugal. E por isso, acho que o Zivkovic, neste caso, tem vida difícil. Acho que deve tentar chegar a um acordo, se calhar, com o Benfica, ou os seus empresários tentarem encontrar um clube que pague, no mínimo, aquilo que o Benfica quer pelo seu passe, porque já o ano passado se falava também de Samaris, que o Futebol Clube do Porto estava interessado em Samaris. Eu acho estas coisas interessantes. Já que falas nesse caso de Samaris, nessa altura, Otávio Lopes, a resposta do Benfica foi agarrar o médio grego com uma renovação de contrato. Que reação é que esperas desta vez em relação a Zivkovic? Samaris e Zivkovic são dois jogadores totalmente diferentes. Para começar, não têm o mesmo pai, entre aspas. E depois o pai do Zivkovic é o agente. E o Samaris era titular. Na altura, era titular absoluto. E ele com o Zivkovic, com o Rui Vitória, houve um perito que chegou a ser também titular com o Rui Vitória. Sim. Vamos lá ver. O Zivkovic já arranjou problemas nos dois clubes onde ele andou. Arranjou problemas no Partizan, que ainda lhe está a pagar. Segundo o diretor desportivo do Partizan, tiveram que lhe pagar 3 milhões de euros, ainda lhe devem 500 mil euros. Portanto, o Zivkovic só vem dinheiro à frente. A mim o que me custa, não me custa nada. O Benfica é um dos clubes mais profissionais cá em Portugal. Como é que se vai contratar um jogador tendo estes antecedentes? Porque o Zivkovic, entre aspas, em bom português, tramou completamente o Partizan de Belgrado, que é um clube que não tem muito dinheiro, como se sabe, ali o dinheiro não abunda. O Zivkovic, por aquilo que sei, o Zivkovic quer sair do Estádio da Luz com 3 milhões de euros na mão. Ou então, porque é o dinheiro que o Benfica lhe deve, 3 milhões, portanto, equivale a 1,5 milhão desta época, mais 5 milhões, estou a falar em dados brutos. Não, o Benfica lhe deve, o Benfica não lhe deve dinheiro nenhum. Não, o Benfica, portanto, este ano o contrato, está a pagar salário, este ano o contrato que ele tem a receber, para o contrato deste ano ainda tem que lhe pagar mais 1,5 milhão. Receber até ao final do contrato? Receber até ao final do contrato. Sim, tá porque se o Zivkovic quisesse sair, já tinha saído. O problema é que não há nenhum. O problema é que ele, nestes próximos 2 anos, quer que o clube por onde ele vá. Estás a falar sempre do ponto de vista do jogador. A minha questão era sobre o ponto de vista do Benfica. Sabendo do interesse do rival, como é que achas que o Benfica vai responder? Então, toma lá mais uma informação. O Benfica já apertou o Ivkovic. Depois da notícia que deu aqui o Zé Manuel Freitas, o Benfica já apertou o Ivkovic, já falou com o Ivkovic. Zivkovic, peço desculpa. Já falou com o Zivkovic, entre aspas, em português, já o apertou, que é isto, o interesse do Porto, vê lá o que é que fazes, qualquer coisa parecida com esta. Agora, o Benfica tem um problema aqui, que não o consegue resolver, porque se o Benfica já tivesse conseguido resolver este problema, já tinha resolvido. Em apertão, refere-te exatamente a quê? O Benfica chamou o Zivkovic e disse, sabemos que o Porto está interessado em ti, não vamos deixar de sair, é isso? É apertá-lo no sentido de levar aqui o Ivkovic, o que é que vais dizer? O Zivkovic, pronto, aceito algumas das propostas que o Benfica tem em carteira. Só que o Zivkovic não quer ouvir falar nisso. O Zivkovic diz ao Benfica, sim senhor, mas paguem lá primeiro aquilo que eu tenho a receber até final do contrato. Está a fazer exatamente a mesma coisa que fez com o Partizan de Belgrado. A mesma coisa. E um jogador destes, depois de ter feito aquilo que fez ao Partizan, depois do diretor desportivo do Partizan ter posto, em bom português, a boca no trombone, depois de saber aquilo que está a acontecer cá em Portugal, um jogador destes, o mercado tem sempre a estar a ficar reduzido. Acrescentamos também essa informação. Este interesse do Futebol Clube do Porto já motivou uma reação por parte do Benfica, que já falou com Zivkovic e apertou, utilizando a expressão do Otávio Lopes, o jogador, depois de ter sabido do interesse do rival, pressionou no sentido de aceitar propostas que o Benfica já tinha, inclusivamente no último verão, e que Zivkovic não aceitou. Mas isso somos nós que dizemos Correio da Manhã ou é o Otávio Lopes? Somos nós Correio da Manhã. Do Otávio Lopes. É da informação do Otávio Lopes. Como tal, informação do Correio da Manhã. A informação é do Correio da Manhã. Sim, como tal, a informação do Correio da Manhã, obviamente. Achas que faz bem o Benfica em tomar uma posição perante o jogador sabendo do interesse do rival? Eu acho que não. Acho que não. O jogador tem contrato. Tem contrato. É bem pago para aquilo que faz. Ou seja, não joga. Sim. Não joga. É bem pago para aquilo que faz. Falava-se, ele ainda tem mais 2 anos de contrato. Este e mais outro. Houve aqui uma hipótese de saída que foi recusada. Por isso, agora a questão aqui está do lado do jogador. Já não está do lado do Benfica.
O Benfica está super tranquilo, porque tem um jogador, obviamente não lhe quereria pagar, porque não está a jogar, era muito melhor uma saída airosa, mas se não existir essa saída airosa, o Benfica, felizmente, como a nível monetário está um clube estabilizado Nada em dinheiro. e sabe aquilo que faz, não nada em dinheiro, está estabilizado. Nada em dinheiro. Comparado a outros clubes, então está um espetáculo. Pois, nada em dinheiro, que eu digo. Então, Comparado pronto. aos outros, quando uma Então, atrás está à frente, nada em dinheiro. Não, está estabilizado não é nadar, é estar estabilizado porque as pessoas sabem Comparado, trabalhar. como tu disseste, aos outros clubes, nada em dinheiro. Pronto. Outra vez? Comparado aos outros clubes. Outra Um tem vez? mão à frente, outro tem mão atrás, Outra nada vez? em dinheiro. Mas continua. Pronto, se quiseres repetir, eu ofereço-te um papagaio. Não, depois. nada em dinheiro, continua. Vá. Aqui a questão é a seguinte, está do lado do jogador. O jogador agora é que tem que saber aquilo que quer fazer. Se quiser sair, que encontre um clube que pague dinheiro ao Benfica. Se não quiser sair, arrisca-se a estar 2 anos sem jogar e a receber. Isso E se o Porto apresentar o dinheiro que o Benfica quer por Zivkovic? Que o venda. Que o venda. Porquê? Porque ser o Futebol Clube do Porto. Isso a mim não me diz nada. É aquilo que tu dizes, Mariana. Mas espera aí, no calma. futebol português... Espera aí, Mariana. No futebol Só acrescentar isto ao calado. Sim. Se o Benfica quiser vender o Ivkovic e o Porto... Zivkovic. O Zivkovic, o Porto não paga 5 milhões ao Zivkovic. Não paga isso, garanteu que não paga. Mas isso paga. Mas isso é o problema. Mas isso é o problema do Zivkovic e do Por Porto. isso, o Isso mais é o problema normal, do Benfica. por isso, O Benfica aquilo que quer é o dinheiro. o mais que normal pagou. é que o Zivkovic continue no Sport Lisboa Benfica a ganhar 5 milhões, custar 5 milhões ao Benfica. Olhando para essa questão financeira, será sempre complicado para o Porto, tendo em conta o momento que atravessa, paga, não. conseguir Por contratar aquilo que o Zivkovic? CMC Teria Zivkovic de baixar as condições, não é? Terá de baixar. Terá de baixar e muito. Na ordem de 1 milhão e meio, e mesmo assim... No historial do jogador, achas que estaria disposto a isso? O Futebol Clube do Porto? Não, o jogador. Os... Estaria disposto a baixar o salário Mariana, para jogar no Porto? nós estamos a falar de um jogador que só vê dinheiro à frente. Porque não é uma questão do jogador. O problema aqui não é só o problema do Zivkovic. É o problema dele e de muitos outros jogadores. Um que só vê cifrões à frente. E depois as pessoas que estão a lidar diretamente com eles. Eu estou a falar dos agentes. Só que neste caso aqui há uma ligação muito forte. Agente, pai de Zivkovic. Portanto, que só vê dinheiro à frente. Por isso é que, como te disse, ele já saiu do Partizan há 2, 3 anos, se não me engano. 2 anos, pelo menos. Ou 3 anos. E o Partizan ainda lhe está a pagar. Porque ele recusou... Repara, o que é que ele fez no Partizan? Vamos lá ver. Ele no Partizan recusou todas as propostas que chegaram ao clube para o comprarem. Porquê? Preferiu fazer a 4ª época no Benfica. A 4ª Benfica. Mas o que é que ele fez no Partizan? Ele recusou todas as propostas que chegaram ao Partizan para comprar o Zivkovic, porque na altura era um jogador com algum cartel, é um bom jogador, atenção, é um bom jogador. Recusou tudo com um único fito. Foi terminar o contrato com o Partizan e meter dinheiro ao bolso. Não, enganaste. Sabes quanto é que eu meter? Aquilo que aconteceu no Partizan é aquilo que acontece em muitos clubes, que é... Então me enganaram onde? O jogador está a chegar a final de contrato e a equipa quer renovar com o jogador. Sim. E o jogador não quis renovar e ficou 6 meses afastado sem jogar. Está bem. Eu acrescento... E depois saiu livre. Pronto, eu acrescento... Pronto, foi isso que aconteceu. Pronto, não foi só isso. Também Foi isso que acrescento... aconteceu. Também Por isso não estejas aí já a digitar coisas... Também aconteceu e não outra tens coisa. a mandar coisas para o ar que não Calma, sabes. calado. Sei. Também aconteceu outra coisa. Nesse período, chegaram propostas de compra ao Partizan pelo Zivkovic. E o Zivkovic não quis sair. Não quis sair. Preferiu esperar pelo final do contrato, depois veio para o Benfica livre, e ganhou só para a assinatura do contrato mais ou menos 6 milhões e meio de euros. Mas não é legítimo. Mas eu não estou a dizer que ou o jogador é obrigado a... Mas eu não estou a dizer... Ou o jogador é obrigado a ir para o clube... Claro, eu não estou a dizer que não é pensei que era legítimo. legítimo. Eu estou a dizer que os jogadores que têm este tipo de procedimento era uma vez, legítimo. têm este tipo de procedimento 2 vezes, até Sabes que... uma coisa, sabes uma coisa. Um dia qualquer acorda Roy e eles querem. No mundo do futebol... Achas que aquilo que aconteceu no Partizan devia ter, de alguma forma, servido de alarme para o Benfica, como sugeriu a Otávio Lopes? Não, Mariana. Olha, está a acontecer a mesma coisa ao Benfica. Isto no futebol acontece N vezes. Acontece N vezes com vários jogadores. No mundo do futebol, para já o mundo do futebol é cruel. E nós às vezes estamos aqui a falar de jogadores, mas temos que ver o comportamento de alguns clubes com os jogadores também. Calma. E o jogador tem que se proteger. Por isso, para mim, um jogador nestas condições, sabendo que tem qualidade, sabendo que pode sair livre, mas porquê é que tem que aceitar uma proposta qualquer e ir para um clube que ele não quer ir ou que não quer ir jogar para esse clube? Era só o que faltava. Por isso esperou, saiu livre, deixaram o rapaz sem jogar durante 6 meses, ele muito bem, esperou pacientemente e depois saiu e foi para outro clube. Ganhou o prémio de assinatura
tentou a sua sorte, não está a ser feliz. Bruno Lage tem outras opções. E achas que poderia ser feliz, olhando para o ponto de vista desportivo e para esta hipótese Porto? Era um jogador que vingava de caras no Porto ou não? Não sei, é mais complicado. Ia ter que se debater com as outras realidades que também tem o Futebol Clube do Porto, outros jogadores na sua posição. O Futebol Clube do Porto este ano comprou um jogador por 12 milhões, deu-se 50% do passe de 12 milhões, que é o Nakajima, que faz praticamente as posições também que faz Ivkovic, ou seja, joga pela ala, joga por dentro, ainda tem Otávio também que faz o mesmo, ia ter que fazer exatamente o mesmo que está a fazer no Benfica, ter que trabalhar todos os dias para tentar ser titular. Agora, a pergunta que eu deixo é, porquê é que deixou de ser titular o Ivkovic? Estava a jogar mal? Não, para não. Quando jogou com o Rui Vitória... Mas o que é que tu tens... Mas espera aí. Qual é que é a tua convicção? Espera aí, mas o que é que tu tens a ver com isso? O O que é que tens a ver com isso agora? A minha convicção Agora também queres dizer... Chegou a ser titular com o Rui Vitória. Jogou bem. De repente deixa de contar para o Benfica. Por alguma razão é. Geralmente o que acontece neste caso... Não é contar para o Benfica. Não estou a dizer que é este caso. Estou a dizer que geralmente neste caso não é contar para o Benfica. Quiseram-no vender, ele não quis. Mas tu ainda não percebeste uma coisa. No futebol, quando se muda de treinador, aquilo que às vezes é um grande craque para um treinador, para o outro acaba por não ser. Isto é assim, o futebol é assim, amigo. Não querem ser vendidos, encostam. O futebol é assim, amigo. Encostam-se. É assim o futebol também, encostam-se. É assim, amigo. Encostam-se. Só que depois deram com o jogador que estavam à espera que aceitasse uma proposta ou outra e não sei o que mais. E olha, não aceitou nada. Portanto, resumindo, o Benfica arrisca-se a ter um jogador mais um ano e meio ali e no fim do ano, no total, o Benfica vai pagar mais ou menos 18 milhões de euros por um jogador que fez em 4 ou 5 épocas 80 e tal jogos, ou nem isso, ou menos. Mas olha, o Benfica... E marcou 3 ou 4 gols e que custou ao Benfica 18 milhões... 85 jogos, 4 gols. 85 jogos, 4 golos e custou ao Benfica qualquer coisa, Otávio, como tudo junto, uns 17 ou 18 milhões de euros. Mas como o Benfica está ainda a dar novamente? Será possível recuperar o investimento nestes jogadores? Não sei, mas se não for possível neste, é possível noutros. Claro. É que o Otávio só se centra naqueles que ficam, não se centra naqueles que vão. E depois há uma coisa, quando o Benfica algum dia te pedir dinheiro a ti para pagar algum jogador, podes vir para aqui debitar tudo isso. Estás tão preocupado com as finanças do Benfica, não te preocupes. Que o Benfica andou a pedir dinheiro a toda a gente numa operação coração que ficou conhecida a toda a gente. No Benfica, antes dessa operação coração, estava muito bem, contratava os melhores jogadores que havia em Portugal. Depois o Benfica foi quase à falência, à bancarrota. Houve uma operação coração, o clube recompôs o trabalho de Luís Filipe Vieira, Manuel Vilarinho, é evidente, e agora está muito bem. Mas caramba, sei pessoal, o que vai acontecer no futuro? E essa hipótese já que o Otávio Lopes levantou de o afastamento de Zivkovic dentro de campo ter sido motivado pelo facto de não querer ser vendido. Não, isso é Colocas essa hipótese ou não? Não, isso é porque o Otávio Lopes não vê os jogos do Benfica. E quando os vê com uma lupa, porque só vê de um meio campo para a frente, mas do meio campo para trás depois não vê, porque ele costuma ver, os jogos do Benfica para ele são um bocado estranhos de ver. Porque não os consegue, ele como não os consegue ver, aquilo faz-lhe confusão. Então, como ele não sabe e nem consegue perceber quais são os jogadores que estão em melhor forma muitas vezes, se ele visse os jogos do Benfica, percebia que o Zivkovic teve uma quebra imensa naquilo que era o seu jogo. E depois teve o azar de aparecer um jovem, também que se chamava João Félix, e começar a jogar naquela posição onde muitas vezes o Rui Vitória colocou. E depois começou a entrar outros jogadores para as alas e que deram rendimento e que o Zivkovic não estava a dar rendimento. Ou seja, naturalmente acabou por sair na equipa. Mas isto é o futebol. Aqui não há nada de novo, Mariana. Isto é o futebol. E pessoas que percebem de futebol, como tu percebes, sabes que no futebol estas coisas existem. Um jogador, um ano, é um jogador super importante numa equipa, como no outro ano, se calhar pode não estar a jogar. O Samaris foi um jogador extremamente importante na conquista do título do Benfica o ano passado, e este ano não está a jogar. E joga o Gabriel e joga o Tarapto, ou seja, isto acontece, o Seferovic esteve na porta de saída do Benfica e o ano passado tornou-se o melhor ponta de lança do Benfica, ou seja, nós temos que ver as coisas no seu cômputo geral, não podemos olhar para um jogador e dizer como não foi vendido, agora não joga. Há outros jogadores que não são vendidos e jogam na mesma. Mas o contrato que Zivkovic assinou indicia ou não que o objetivo do Benfica seria sempre vendê-lo relativamente rápido? Era ganhar. Até porquê? Porque ele foi considerado no Campeonato do Mundo Sub-20, creio eu, um dos melhores jogadores do torneio. Ou seja, a sua qualidade é inegável. Ninguém diz que o Zivkovic não tem qualidade. Agora, se calhar o Benfica possivelmente esperava uma progressão muito mais acentuada do que aquela que foi, a nível futebolístico. E para quê? E para poder rentabilizar o jogador.
Ou seja, o jogador depois dentro de campo acabou por fazer alguns jogos e foi muito intermitente. Foi muito intermitente porque ou fazia um bom jogo e depois desaparecia durante 3, e tu numa equipa grande estás constantemente a ser analisado jogo após jogo e os erros pagam-se caros. E o Zivkovic depois acabou por ir desaparecendo. Agora, isso não tem nada a ver com a qualidade do jogador. Eu considero que este jogador tem muita qualidade. Mas quando tens um plantel tão competitivo como o do Benfica, das duas uma. Ou nos treinos provas que é melhor, ou então arriscas-te a ficar de fora. Se nós olharmos para os jogadores que estão de fora, muitas vezes das convocatórias da equipa do Benfica, nós percebemos que existe muita qualidade. Agora, nem todos podem jogar. Por isso, agora, a única coisa... Só dar mais se um ele dado tiver que sair do Benfica, que tenha sorte. Para o calado perceber que tipo de jogador é que é o Zivkovic. Em 2015, o Partizan de Belgrado estava a viver uma crise muito grande. Crise financeira muito grande. E o Benfica foi lá e ofereceu 5 milhões pelo Zivkovic. Com esses 5 milhões, o Partizan saía da crise. Por isto é a raiva que os dirigentes do Partizan têm ao Zivkovic. O Benfica foi lá, ofereceu 5 milhões. E o Zivkovic não quis sair. Não quis sair. Ao não sair, por culpa dele, no contrato estava escrito qualquer coisa deste tipo. Se ele não saísse, pela verba que o Benfica ofereceu, ou o Benfica ou outro clube qualquer, o jogador teria direito sempre a receber 50% dessa verba. Quer dizer, ele não quis sair, não quis dar dinheiro a ganhar ao Partizan, o jogador, o clube, se não me engano, que o formou. Preferiu meter os 5 ou 6 milhões do dinheiro ao bolso quando foi para o Benfica. E depois, para como disto, o jogador não quer sair e por causa desta cláusula do contrato, tiveram de pagar o Partizan ao Zivkovic 2,5 milhões de euros. 50% da verba que o Benfica mesmo Benfica sendo pagou. o jogador a rejeitar Mesmo sendo o jogador, e não o clube isto a rejeitar uma oferta? É estrapalhadas lá daquele sítio, e ainda hoje, há uma entrevista do diretor desportivo que ainda falta pagar 500 mil euros desta verba, ainda estão a receber, o Zivkovic ainda tem a receber 500 mil euros. Portanto, isto é o jogador que o Benfica contratou. Agora, como tudo na vida, percebes? Como tudo na vida e como imensas pessoas que tu deves conhecer, cada um gera a sua carreira da maneira que acha melhor. Tu não tens nada a ver com isso. Se o rapaz, ou as pessoas que o rodeiam, quer gerir a sua carreira desta maneira e se calhar até prefere estar num sítio, como foi noticiado, se calhar sem jogar e estar a receber, isso é um problema que é dele. Claro. Se ele é um jovem, agora o problema também é um problema do Benfica, claro, olhando para o contrato que tem. Mas, Mariana, sabendo que o Benfica quer vender o jogador, isso é óbvio, tentou fazê-lo no último verão, não conseguiu, tem essa intenção, até pelo contrato que Zivkovic tem. Havendo o interesse do Porto, se a intenção do Benfica é sair, a intenção do Zivkovic também parece não ser representar o Benfica, porque não facilitar a saída, mesmo que seja para o rival? Se o Benfica acha que é um jogador que não rende... Perguntas-me a mim, enquanto José Calado, ou perguntas a minha opinião enquanto aquilo que poderá acontecer no clube? As duas. Pronto, a minha opinião enquanto José Calado, para mim, seria igual ao litro, por assim dizer. Porque se o Futebol Clube do Porto pagasse, pagou... Achas que seria um presente envenenado para o rival? Não é um presente envenenado. Sai, não está a contar para as contas. Vêm cá pagar o dinheiro que o Benfica deu, sai um jogador que tem salários milionários para aquilo que está a fazer atualmente no clube, eu não veria problema nenhum. Do ponto de vista daquilo que é a política de um clube e pelas relações deterioradas que existem neste momento entre Sport Lisboa, Benfica e Futebol Clube do Porto, obviamente vai ser muito mais complicado. Se o Benfica conseguir colocar Zivkovic num outro clube, obviamente vai colocar esse jogador num outro clube do que ir para o Futebol Clube do Porto, porque para mim, neste momento, não faz nenhum sentido nem o Benfica estar a pagar aquilo que está a pagar a Zivkovic, nem não poder rentabilizá-lo. Por isso, eu não sei como é que vai acabar esta novela. Agora, eu não veria nenhum mal, mas isso sou eu. Porque é assim, se um jogador não está feliz, se um jogador não joga, se há um clube que queira pagar, então que saia. Só faz falta aqueles que cá estão. Mas neste momento havia a informação de que estariam as partes, inclusivamente, e estão a negociar uma eventual rescisão amigável. Devia ou não facilitar o Benfica, agora sabendo do interesse do Porto? Não, se houver uma rescisão amigável, certamente o Benfica vai pôr uma cláusula anti-rivais, que é aquilo que fazem os outros clubes. Os outros clubes grandes fazem exatamente o mesmo. Se há um jogador que está nessa situação e que vai rescindir amigavelmente, para os clubes não terem que pagar esses salários, muitas vezes colocam uma cláusula anti-rivais. Porque senão então seria uma maravilha. Mariana, desculpa lá, pôr aqui um ponto de ordem. Aquilo que eu disse há bocadinho dos 2,5 milhões com o Partizan, quem disse isto foi o Vladimir qualquer coisa, que é um dirigente do
do Diretor desportivo. Vladimir Vuletic. Foi ele que disse isto tudo. No final de 2015, o Benfica fez uma oferta de 5 milhões, o Ivo não quis. Ora bem, vamos lá a esta parte, a última questão. Rescisão amigável. O Zivkovic era o dinheiro. Ponto. O Zivkovic só aceitará uma rescisão amigável com o Benfica. Só aceitará uma rescisão amigável se houver outro clube que lhe dê o dinheiro que ele ia ganhar para o ano. O problema é quem é que vai pagar 5 milhões? Quem é que vai pagar 5 milhões a um jogador que já não joga há não sei quanto tempo? Ninguém. Ninguém no seu perfeito juízo. Não é? E achas que jogaria de caras no Porto? Há pouco o José Calado dizia que ia partir tal e qual como estava no Benfica, ia ter de competir com a concorrência, por isso não seria certo que teria lugar garantido no 11. Qual é que é a tua vamos opinião? lá à questão do Futebol Clube do Porto. Como disse o Zé Manuel Freitas, há aí agentes que estão a falar em nome do Porto, etc, etc, etc. Eu não acredito que o Zivkovic vá para o Porto a ganhar menos do que os 5 milhões que ganha agora no Benfica. Que vai ganhar o Benfica no próximo ano. Mas a minha questão era E do o ponto de Porto não vista, dá isso. desportivo. Achas que era um jogador que entrava de caras naquela equipa ou Do não? ponto de vista desportivo, é um jogador muito bem trabalhado, portanto pode jogar no Benfica, no Sporting como no Porto. Pode jogar nos três. Pode jogar nos três, porque tem qualidade suficiente para poder jogar nos três, desde que se aplique nos treinos, etc, etc, etc. Desde que faça isso. O problema do Zivkovic é este. Ele não quer sair do Benfica sem que lhe paguem tudo aquilo a que tem direito. Portanto, Tem a faca e o queijo na mão. tem a faca e o queijo na mão. Portanto, o que é que o Benfica entrar para estar tramado? Vai ter que aguentar com o Zivkovic mais uma época e meia, pagar-lhe a batelada de dinheiro que está a pagar. Porque o Zivkovic, por aquilo que, embora tenha qualidade, e tem, como o Calado já disse, no Europeu ou Mundial de 2020, Júnior foi considerado um dos melhores. O que é certo é que neste momento não vale 5 milhões de euros por ano. Não vale. Não vale. Ninguém lhe paga isso. E por isso ficará no Benfica, olha, a ir a ver os jogos da televisão. Mas quantas vezes acontece isto no futebol mundial? O Tottenham também tem lá um jogador que não quer renovar. E que o Real Madrid estava disposto a dar 100 milhões por ele, que é o Eriksen. E agora vai fazer o quê? Vai sair. O clube vai sair, o Eriksen. Agora vai fazer o quê? O que é que vai fazer? Mas não jogou ontem. Os clubes têm que gerir. Os clubes têm que gerir. Não foi esse Eriksen. Os clubes têm que gerir estas situações da melhor maneira possível. O Futebol Clube do Porto também geriu bem aquilo que foi as saídas do Brahim e do Herrera. Geriu, que jogaram até ao fim. Jogaram até ao fim. Mas ainda teve que pagar 6 milhões à Doyen de um jogador que saiu livre. Está bem, mas isso é os contratos que a Doyen e olha, Calado, é por isso. Estás tão preocupado com o Benfica. É por isso. Não estou preocupado com nada. Doyen, é por isso que o Porto neste momento tem uma mão atrás e ele está à frente. Sabes o que é que eu te digo? Sabes o que é que eu te digo? O que é que eu retiro? Seja aquilo que acontecer, que seja bom para as duas partes e que o Benfica fique sem ter que pagar este salário que é extremamente elevado e que o rapaz vai jogar futebol. Marino, as diferenças aqui é estas. É que o Benfica, por exemplo, o Benfica, Maxi Pereira, o Benfica sabia que o Maxi Pereira não quis renovar contrato, pois o Maxi Pereira foi para o Futebol Clube do Porto, mas o Maxi Pereira jogou até ao fim no Benfica. Foi titular no Benfica, deu 1 litro para o Benfica. O Brahim, o Herrera e quem é que saiu mais outro que saíram do Futebol Clube do Porto, também jogaram até ao fim. Também jogaram até ao fim no Futebol Clube do Porto. O problema do Zivkovic é um problema parecido àquela asneira que o Bruno de Carvalho fez com o Carrilho. Quando o Carrilho não quis renovar, se estou bem recordado, saltou da equipa. Saltou da equipa. Mas há jogadores assim, Otávio. Está bem. Jogadores assim, queres fazer o quê? As pessoas não são todas iguais? Eu não quero fazer nada. Só quero dizer é que o Benfica vai pagar 5 milhões de um jogador que nem sequer rendimento não sabes se vai pagar ou Vamos não. continuar a olhar para o mercado do Benfica, mas agora no sentido inverso. O Benfica desmentiu o interesse em Tapsoba, defesa central do Vitória de Guimarães. Em comunicado no site oficial, o Clube da Luz diz que é totalmente falso e sem fundamento o interesse neste jogador. Este desmentido surge depois de o jornal A Bola ter avançado que Tapsoba estava a ser seguido pelo Benfica, acrescentando que seria pouco provável que a transferência acontecesse já em janeiro. O jogador de 20 anos é internacional pelo Burkina Faso, tem sido uma das figuras da equipa treinada por Ivo Vieira nesta época. Na Luz é visto como um central talentoso e com margem de progressão. O Vitória quer renovar com Tapsoba até 2024, incluir no contrato uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. No desmentido, o Benfica reforça que não tem interesse em nenhum jogador do campeonato nacional. Este é um processo que também estamos a acompanhar de bem de perto nas nossas redações. Mariana